Bem-vindo ao programa De Olho na Saúde. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Silvana Lazari. A Silvana, ela é especialista em oftalmopediatria. Ela cuida dos olhos das crianças. E é um grande prazer para mim receber aqui a doutora Silvana, que foi quem me recebeu aqui em Maringá. Quando eu vim trabalhar aqui em Maringá, foi na clínica dela que eu comecei meu trabalho. E eu sou um fã da doutora Silvana, porque ela, além de ser uma excelente profissional, é uma pessoa fantástica, com um coração enorme. Então vai ser uma satisfação recebê-la aqui no nosso programa de hoje. Silvana, fala um pouquinho para os telespectadores a respeito de você, do seu trabalho, que nós vamos ter bastante coisa para conversar aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer de estar aqui com você. Tenho muito orgulho de ter trazido você para Maringá. Acho que Maringá ganhou muito com isso. E o carinho e a admiração é mútuo, né? Bom, eu sou especialista em estrabismo e oftalmopediatria. Já estou a Maringá há 29 anos, desenvolvendo esse trabalho. Acho que foi pioneira aqui, agora temos algumas colegas. E estamos aqui para conversar sobre isso, né? Sobre esse assunto tão importante. Maravilha, né? Eu aprendi muito de oftalmopediatria graças à doutora Silvana. E hoje eu tenho vários pacientes, inclusive pacientes que fizeram o teste do olhinho comigo. Quando eu vim aqui em 2010 no consultório da doutora Silvana, e hoje voltam adolescentes, quase para fazer faculdade. Então é uma satisfação enorme ver isso acontecendo. Silvana, vamos lá. Uma pergunta que fazem direto no consultório. Para mim, eu imagino que para você ainda muito mais, né? Quando trazer a criança pela primeira vez? Quando é o primeiro exame oftalmológico? Então, os olhos das crianças precisam ser examinados de preferência logo ao nascimento. Então, hoje a gente tem o teste do olhinho, que é lei, né, no nosso estado, e que o pediatra ou o oftalmologista pode fazer já na maternidade, e a gente recomenda que seja feito o teste do olhinho ampliado, quer dizer, fazer no consultório com a pupila dilatada, de preferência, né, quando possível, no primeiro mês de vida. Então, eu acho que é o primeiro. Se não é possível, pelo menos no primeiro ano de vida, toda criança deve ser levada ao oftalmologista para o primeiro exame. Isso. A gente às vezes se depara com situações que poderiam ser prevenidas, né? Quando a criança, ou melhor, quando a família levaria a criança antes da idade do desenvolvimento visual, né? E muitas vezes elas, por desconhecimento, não levam. Então é importante isso, né? Saber que você precisa levar a criança nos primeiros anos, mesmo que seja aparentemente tudo bem. Existem sintomas e doenças que só são diagnosticados mesmo no exame, né, doutora? Sim. Doutora, que tipo de doença que a gente pode detectar ainda no bebê, que podem fazer parte de toda e a diferença no tratamento até a cura? Ou seja, se a gente diagnostica rápido, que pode mudar a vida até dessa criança. Dá um exemplo de algumas. Tem várias, né? Vamos começar com a catarata congênita, né? Que foi o que fez com que o teste do olhinho virasse lei no nosso país. Então, a manchinha branca, a leucocoria, muitas vezes ela é aparente quando ela é uma catarata intensa, mas ela também pode ser um pontinho pequeno, porém está realmente atrasando todo o desenvolvimento visual. O retinoblastoma, né? A gente teve aí a filhinha do Thiago Leifert, que todo mundo ficou sabendo. Então, também é uma doença que pode dar uma leucocoria. Diferenças de grau muito grande entre um olho e outro, né? São coisas que a gente pode detectar e levar a salvar a visão dessa criança, né? Descobrir cedo, descobrir de uma forma precoce, serve para poder estimular. Porque quando não estimula na idade correta, depois não tem muito, infelizmente, que a gente consiga fazer e essa criança pode ter a visão para o resto da vida prejudicada, né, doutora? Sim. Eu lembrei agora de um caso de um pai que levou para mim uma criança com mais de 7 anos, acho que ela tinha uns 9 anos de idade, ela tinha 5 graus no olho e não tinha nada de grau no outro, de hipermetropia. Essa criança já tinha o que a gente chama de olho preguiçoso ou de ambliopia, né? E o mais interessante é que depois ela levou outro filho, depois de 3 anos, com 7 anos de idade, com o mesmo problema. Então a gente perdeu uma oportunidade de tratar. Foi aí que eu criei aquele projeto das historinhas do Gaviãozinho, pensando no que a gente poderia fazer para levar mais informação, né? Levar mais conhecimento para essas famílias. Acho que isso tem a ver com a conscientização, né? A medicina preventiva. Sim, eu tenho um caso que eu acho até interessante para Pode ilustrar. falar, claro. Eu tinha uma paciente que também, ela tinha 7 graus de hipermetropia e num olho e nada no outro. E ela era minha paciente e quando ela engravidou eu disse, olha, a hora que esse bebê nascer você vai me trazer bem pequenininho. E ela trouxe, ele tinha alguns meses, uns 6 ou 7 meses, e ele também tinha essa mesma diferença de grau que ela tinha. Um olho ele tinha pouquinho, o outro ele tinha muito. E aí ele foi tratado. Antes de um aninho já começou a usar óculos, tampão e hoje ele é adulto, né? Já faz bastante tempo.
E eu sempre brinco, porque ela tem um olho que ela não enxerga nada, que ela não foi estimulada, né, e tudo mais, e ele tem a visão ótima nos 2 olhos, embora tenha a diferença de grau. Eu digo que ela é a versão melhorada dele, né? Mas isso é um exemplo, assim, clássico de como a gente pode fazer a diferença na vida da pessoa, né? Silvana, situações simples nos olhos das crianças que devem ser levadas a sério, como vermelhidão, coceira, o que seria assim, um sinal de alerta para o pai que está vendo agora o programa para procurar um atendimento no caso de um sinal, por exemplo, um olho vermelho, uma coceira nos olhos? O que você recomenda assim para o pai, para acender o alerta, para procurar ajuda? Eu acho que existe assim um tabu que olho vermelho é conjuntivite, né? As pessoas sempre acham isso. E a gente, né, você também, eu, muitas vezes sabemos que olho vermelho pode ter muitos diagnósticos diferenciais. Então, um olho vermelho eventual, que acontece, tudo bem, uma secreção, mas um olho vermelho persistente, né, a criança coçando muito os olhos, pode ser uma alergia, pode ser uma uveíte, que muito pouca gente sabe o que é, mas eu, infelizmente, peguei uma criança com 7 anos de idade que estava sendo tratada de alergia no posto de saúde, nunca tinha ido no oftalmologista, e ela tinha uma uveíte, né, por uma doença autoimune, e ela tem um comprometimento da visão enorme, né, porque o diagnóstico foi muito tardio. Então, sintomas persistentes, olho vermelho, criança coçando muitos olhos, criança com muita fotofobia, né, criança que chega muito perto das coisas para enxergar, não releve, não ache que isso pode ser simplesmente um sintoma normal, né? Procure o oftalmologista para que ele possa realmente descartar doenças mais sérias. Bom, Silvana, nós estamos com um papo muito interessante aqui, mas precisamos dar uma pequena pausa, mas já continuamos e fique aí para continuar sabendo agora falando sobre algo que é bem importante. Uso de telas, crianças, miopia. Você sabe a respeito disso? Vem com a gente. A Ótica Comercial, ao longo dos seus 30 anos, mantém a missão em todas as suas lojas de levar o melhor atendimento e a melhor tecnologia, sempre oferecendo qualidade com preço justo. Ótica Comercial, em Maringá, Sarandi, Paysandu e Mandaguaçu. Estamos de volta para continuar o nosso bate-papo aqui hoje com a doutora Silvana, que é especialista em oftalmopediatria, ou seja, ela cuida dos olhinhos das crianças. E por falar em crianças, hoje em dia, com o uso de telas, não temos como fugir do assunto quando se fala de saúde ocular. A gente vê aí que pais cada vez mais cedo delegam aos filhos, entregam para os filhos eletroeletrônicos, até como uma forma de babá eletrônica. Silvana, o que as telas podem causar nos olhos das crianças? Bom, vamos falar dos olhos, né? Porque é o nosso assunto, mas tem muito mais coisa. Mas o uso abusivo, né, das telas e cada vez mais precoce, que é o que a gente está vendo, tem sido responsável, junto com outros fatores, por uma verdadeira epidemia de miopia na infância, né? Então a gente está encontrando no mundo todo, isso não é uma coisa, um fenômeno brasileiro, mas o aumento da incidência de miopia na infância, o que não é simplesmente só, quando eu falo isso, o paciente fala assim, mas quando ele crescer ele opera, não é, doutora? A miopia tem cirurgia? Mas a miopia infantil ela é grave, né? Porque ela vai ser uma miopia muito alta no indivíduo adulto e isso pode levar a várias doenças, como glaucoma, descolamento de retina, maculopatia, né? Isso levar, inclusive, à perda visual, né? A cegueira, que é uma coisa horrorosa. Né? Então, o uso das telas faz com que a criança fique muito em ambiente fechado, que é outro fator, né? Além de todos os problemas emocionais e de cognitivos, de fala, que a gente tem acompanhando todo esse quadro. É interessante você falar isso, né? Porque eu acredito que você também deve ouvir essa frase, ó, vou falar aqui para você. Doutora, fala para ela que ela não pode ficar na tela do celular, né? O que você acha disso, Silvana? Todo dia a gente ouve disso. Eu falo para ela, mas eu tô falar primeiro para você, porque que eu saiba, a criança não dá para ir no shopping comprar o celular, né? Ela não fica usando também, né? Sozinha, não paga internet. Eu posso falar para ela, mas primeiro eu tenho que falar para você, que é o pai dela, né? Quem é que deu o celular para uma criança de 3 anos? A gente vê, você deve ter também no consultório, toda hora. Em 4 anos de idade, fica 4 horas por dia no celular. A gente só... Aí a mãe me disse, mas doutora, não é o tempo todo. Ela faz umas paradinhas. Eu falei, mas isso, uma criança de 4 anos, inclusive essa criança estava com distúrbio de fala, parada na frente da tela, né?
Aí entra bastante coisa, né? A gente está falando da parte oftalmológica, dos olhos, mas já existem estudos, muitos estudos mostrando que o atraso no desenvolvimento neuromotor, psicológico, traumas, enfim, são tantas coisas aí, né? E eu posso falar também de cadeira. Eu tenho filhas, elas estão ali com 11 anos hoje, e não é fácil controlar o celular delas. Elas não têm o celular delas até hoje. De vez em quando a gente libera ali sob supervisão, isso é uma coisa interessante de fazer, mas é sempre um desafio. E existem estudos mostrando também, né, Silvana, o tempo que seria mais adequado da criança ficar de acordo com a faixa etária. E uma ressalva importante ali é que até os 2 anos de idade não se deve nem de forma passiva, nem deixar na frente da televisão, vamos dizer assim. Quando a gente fala telas também, aí envolve televisão, computador, tablet e tudo mais, né, Silvana? E na sua experiência, assim, como seria o ideal para que essas crianças introduzissem? Porque a gente tem um certo, eu como pai também, eu vivo um certo dilema. Por quê? Porque tem coisa boa na internet, tem coisa ali que pode ser proveitoso, às vezes um aprendizado, mas a gente fica nesse dilema. O que seria um meio termo ou adequado ali, Silvana, na tua opinião? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, como você disse, até 2 anos, nada. A gente abre uma exceção para uns avós que moram longe, né, a tela às vezes para conversar com o avô, uma televisão em último caso, falou para mim, em último caso, quando você não tem jeito, então você liga a televisão que você sabe o que está acontecendo. Dos 2 aos 5 anos, a gente fala até 1 hora, mas é até 1 hora. E eu digo para os pais, se você começar a dar todo dia 1 hora, você cria um vício. E o vício depois você não controla, né? E depois dos 6 anos, até os 9, 10 anos, até 2 horas por dia, na adolescência até 3 horas por dia. No entanto, isso está reunindo tudo. Eu falo para os pais tentarem, por exemplo, trocar o joguinho do celular pelo videogame junto com o pai. Já que vai usar um pouco de tela mais tarde, que seja uma coisa prazerosa junto com o pai, né? Não deixar entrar em rede social, esse é o maior problema hoje, né? Além do problema visual, da miopia, são as crianças pequenas sendo, né, bombardeadas na rede social por sabe lá quem, né? Eu falo para a mãe, você deixa a sua criança sozinha na rua? Claro que não, doutora, mas você deixa na rua do mundo. Você deixa numa rede social onde entra de tudo, né? Onde hoje os algoritmos, a inteligência artificial começa a perceber o que a criança gosta e com isso querer vender coisas e etc. Então, eu acho que a gente tem que acolher a família, né? A gente também não pode marginalizar e pôr a culpa na família. Eu acho que a gente tem que tentar diminuir, né? Fazer a coisa supervisionada, avisa, quando nasce o bebê, chega lá no teste do olhinho, já serve e fala, olha, avisa os 2 avós, não é para dar celular até os 10, 11 anos de idade. E rede social acima dos 13, né? Essa é a recomendação. Existe até, acho que uma regra, se eu não me engano, que você, nos Estados Unidos, parece que é só a partir dos 14 anos que você pode ter rede social, alguma coisa Nas assim. Nas regras da rede social está lá, né? É que o pessoal vai lá e muda. E muda a idade, a data de nascimento, o próprio pai lugar, faz isso para a criança. Quer dizer, não dá, né? Silvana, nós vamos falar um pouquinho mais sobre alguns assuntos aqui e eu queria ouvir a tua opinião a respeito do seguinte, a gente tem visto cada vez mais propagandas sobre exercícios que podem melhorar a visão, fisioterapias, vitaminas, assim, e isso tem conquistado várias pessoas aí pela internet, né, vendendo produtos. O que você pensa a respeito desse tipo de profissional ou desse tipo de situação? Lógico que tem exceções, né, mas em alguns casos pode não ser uma coisa legal, né? A internet, né, tem muita coisa boa e tem muita coisa duvidosa. Eu acho que quando a gente fala de saúde, a gente tem que ter comprovação científica. Então, exercício para os olhos, esses cursos, né, que ficam pegando as pessoas. O curso é gratuito, doutora. Sim, para você, né, te conquistar. E depois é oferecido curso pago, é oferecido exercício sem nenhum tipo de comprovação. As pessoas têm que tomar cuidado, né? Infelizmente, hoje a gente abriu um canal onde todo mundo chega em qualquer lugar. E você tem que procurar um médico. Às vezes o paciente me pergunta, mas se realmente tivesse um tratamento efetivo, o médico seria o primeiro a te indicar. Né? Então, ninguém está querendo aqui coibir as pessoas de ter uma melhora, ao contrário, né? Nossa função melhorar, mas tem que tomar muito cuidado. Vitaminas em que digam, uma vitamina para o olho, não existe isso, né? Você sabe muito bem, com alguma patologia específica, mas tem que ter a dosagem específica e normalmente isso não é coisa séria. Em casos pontuais, né? Em medicamentos que são testados, na verdade, né, para aquele tipo de situação. Exato. Lógico, uma alimentação
alimentação saudável, rica em vitaminas que tem ali, vitamina A, vitamina E, são importantes, né? Agora, algumas pessoas, muitas vezes, que a gente vê, né, Silvana, é que, assim, na esperança de conquistar um tratamento que muitas vezes não pode ser oferecido hoje em dia, porque é uma doença sem cura ou uma doença que não regride, acaba, vamos dizer assim, aproveitando essa oportunidade, vamos dizer assim, que aparece para elas como um bote salva-vidas, né, para tentar melhorar aquilo que geralmente não tem muito o que fazer. Mas o pior é quando a pessoa, né, muitas vezes abandona um tratamento que tinha uma doença controlada e muitas vezes essa doença progride, né? Eu já vi algumas vezes e acredito que você também. As pessoas se aproveitam, né? A gente entende, né, como pessoa, que quando todo mundo diz que não tem, né, não tem uma esperança e alguém te oferece uma esperança, que você vai tentar, né? Mas aí você cai no colo dessas pessoas com pouco escrúpulo, né, que se aproveitam, né, realmente da esperança do último e se aproveitam financeiramente mesmo, né? E isso não é certo, né? Exatamente. O que você falou é bem importante, né? A internet é um canal livre, qualquer um chega, fala o que quer e muitas vezes algumas pessoas se aproveitam dessa oportunidade. E em relação, Silvana, ao que nós temos visto aí da tecnologia aí fazendo com que as crianças aumentem o número de miopia ou então a progressão da miopia. A gente falou de alguns fatores, né, que, por exemplo, o uso de telas, a falta do estímulo de longe também pode ser, mas vamos falar um pouquinho daquela criança que já está progredindo, que poderia então fazer algo para diminuir essa progressão. Quais são hoje as opções, o que deve ser feito para essa criança para tentar diminuir esse ritmo de crescimento? Então, a gente sabe que hoje 50%, né, do grau da metropia que a gente tem é genético. O fator genético a gente não tem como mudar, fazer. Mas a gente sabe hoje de um conceito que chama epigenética, quer dizer, quando o fator genético existem fatores ambientais que estimulam, a gente vai ter a doença e a progressão e o aparecimento mais precoce. E aí tem alguns tratamentos, né, que a gente, de uns 10 anos para cá, a gente começou a ter fortes indícios na literatura, né, e que a gente tem usado. Desde 2016 tem um colírio, né, mas o colírio que faz a miopia não aumentar, sim, ela pode diminuir a progressão e a gente tem tentado e usado colírios com várias concentrações, com bastante respaldo científico. Temos uma lente de óculos especial que hoje várias marcas, né, também lançaram, que a gente também diminui a progressão em até 50%. Tem agora recentemente lançado um aparelho com uma luz vermelha e que está sendo ainda estudado. Então, a gente tem várias coisas, né? Uma lente de contato para criança, que também diminui a progressão. Alguns tratamentos podem, inclusive, ser introduzidos antes da criança ficar míope, quando a gente vê que ela está a gente chama de pré-miopia, ela está na iminência de ficar míope, né? Isso é possível durante o exame oftalmológico a gente definir e conseguir diminuir ou mudar a curva, como você diz, de crescimento, para que essa miopia não fique muito alta na idade adulta. Maravilha, Silvana. Eu lembrei agora de um caso de uma paciente que quando eu vim de volta lá de Curitiba aqui para a região, eu fiz um programa lá em Colorado, que eu atendia as crianças da rede pública municipal. E me marcou bastante uma criança, que ela sentava lá no fundo, o pessoal tratava ela como se ela tivesse um distúrbio psiquiátrico, tá? E nessa triagem, a gente descobriu que essa criança era 5 graus de miopia e ela não se relacionava com ninguém, não copiava, não aprendia por causa dessa dificuldade que ela tinha. E isso me marcou bastante, porque a partir desse momento eu comecei a entender que muito daquilo que aparentemente é o que a gente observa pode ser mascarado como algum outro problema, uma audição, uma visão. E Silvana, em relação a essas particularidades, essas situações em que muitas vezes uma criança vai mal numa escola ou tem alguma característica que pode chamar a atenção do pai ou do professor, quais seriam os sinaizinhos assim, de alerta ali para o pai, para o professor, para um amigo perceber e falar, essa criança pode ter um probleminha, é bom levar no oftalmo? Eu acho que toda criança que tem alguma dificuldade de aprendizado,
O primeiro exame que ele tem que fazer é oftalmológico, né? Muitas vezes a criança fez avaliação psicopedagógica, ela fez avaliação psicológica, ela está tomando remédio para TDAH, a criança não para dentro da sala, né? A criança que corre para lá e para cá, e essa criança simplesmente não está enxergando direito. O que não está enxergando não chama atenção, não chama atenção, ela não aprende. Então, acho que qualquer criança que esteja com dificuldades precisa passar numa avaliação. Tem alguns pediatras que medem a visão no consultório, né? E isso também é uma triagem simples. Eu peço para os pais, olha, tem uma coisa simples que você pode fazer na tua criança. Manda tampar um olho e olhar alguma figura num outdoor, né? O que tem lá? Tem um cachorrinho, coisa que você está enxergando, e tampa um olho e tampa o outro. Vê se a criança também fala que está enxergando. Isso é um testezinho que qualquer um pode fazer em casa, simples, e que já dá uma ideia de que se a visão está comprometida. Sinal que o tempo está passando, né? No meu tempo, quando eu era criança, que eu estudava, os professores faziam aquelas triagens, né? Que a gente tampava o olhinho, né? E depois tampava o outro com as letrinhas e com os numerozinhos. Isso era muito legal. Hoje em dia, né? Os professores, coitados, estão sobrecarregados, com tantas exigências, não tem como absorver mais isso. Mas era algo muito bom, porque a gente acaba diagnosticando, né? Acaba, pelo menos, percebendo que tem alguma coisa ali que chama atenção. A criança, além da questão da progressão do grau, se expor ao sol também é importante para essa questão da vitamina, do desenvolvimento visual? Hoje, todos os trabalhos que se fazem, eles têm respaldo científico de dizer que a luz natural, ela é fator protetor, tanto para o aparecimento quanto para a progressão. Ninguém sabe exatamente o que na luz natural, né? Que faixa, tem muito estudo sobre isso, se tem a ver com a vitamina D ou não, mas a luz natural é fator protetor. Quanto, né? 14 horas por semana. Então, 2 horas de luz natural, eu falo para a mãe, não precisa ser no sol, mas pode ser lá no ambiente externo, é fator protetor. Silvana, uma coisa muito comum que eu também vejo no consultório é os pais se queixando que o olho da criança, recém-nascida, novinha, fica escorrendo, lacrimejando nos primeiros meses ali de vida. Isso é algo bem frequente. O que nós podemos orientar para esses pais que eles poderiam estar fazendo, ou o que seria isso, quando procurar atendimento por causa dessa situação? Então, a gente tem o canal lacrimal, né? A glândula lacrimal fica na parte externa dos olhos, ela lubrifica os olhos, e a gente tem o canalzinho lacrimal no canto interno que leva a lágrima para o nariz. Por isso que quando a gente chora, escorre o nariz. Toda criança na vida intrauterina tem uma membraninha a nível do nariz, e essa membraninha se rompe entre 8 e 9 meses de idade gestacional. Então é muito comum que a criança nasce e essa membrana não desobstruiu. E aí a lágrima que é produzida, ela não vai embora do olho, então ela começa a escorrer. Muitas crianças nascem com os 2 olhos dessa forma e depois disso somente um. Aí a mãe fala, nossa, um olho parou e o outro está lacrimejando, né? A gente sabe que isso costuma, em 90% das vezes, se resolver sozinho, mas pode começar a criar secreção, né? Uma das coisas que os pais podem fazer é limpar, nunca deixar a secreção grudada, sempre limpar com, pode ser água boricada, até soro fisiológico. Existe uma massagenzinha que a gente ensina, às vezes o pediatra, a gente ensina com mais afinco, né? E essa massagem também ajuda na desobstrução, mas a gente não pode esquecer que o glaucoma também pode dar lacrimejamento nos olhos, glaucoma infantil. Então, se a cor do olho é meio azulada, né? Não é aquele azul da íris, da parte colorida do olho, mas a parte transparente é meio azulada, o olho é maior do que o normal, é diferente do outro e tem um lacrimejamento, principalmente junto com fotofobia, a gente deve se preocupar. Agora, a obstrução lacrimal, normalmente o olho é normal, o olho é branquinho, não tem sinal de de conjuntivite alérgica, de nada. Aí a gente pensa mais na obstrução lacrimal, que é o mais comum, né? Silvana, então, responda para quem está vendo a gente ali. Olho torto, estrabismo, quando é normal? Ou quando a gente precisa operar, quando a gente precisa tratar? Bom, vamos dizer que estrabismo, a gente chama de estrabismo quando o olho é torto o tempo todo após os 4 meses de idade. Até os 4 meses, até o 6º mês, se for um desvio eventual, toda criança quando começa a desenvolver melhor a visão, dá umas entortadinhas, aí é normal. A partir do 6º mês de idade, qualquer desvio, mesmo que ele seja eventual, ele é chamado de estrabismo e precisa ser tratado. Não necessariamente cirurgicamente, né? A gente precisa ver se tem grau, muitas vezes o óculos pode alinhar os olhos, usar o tampão para que o desenvolvimento visual aconteça e até cirurgia.
Mas não é normal o olho entortar depois do 6º mês. Isso é importante que os pais saibam. Importante também ver a causa, né? Algumas vezes o problema pode não ser só o grau, pode ser algo mais interno. A gente teve recentemente, até você comentou a campanha do Thiago Leifert lá, que falou sobre o retinoblastoma. E o retinoblastoma, que é um câncer dos olhos, um dos sinais pode ser a questão até mesmo do desvio ocular, né, Silvana? Bom, Silvana, eu queria agradecer demais a sua participação aqui, por ter dado esse privilégio de vir participar e falar com esse pessoal aqui maravilhoso que está assistindo a gente. E quero colocar à sua disposição também para se despedir aqui, para falar mais alguma coisa para o pessoal que está aí. Eu acho que eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês, de levar a oftalmologia infantil, o estrabismo, para que as pessoas saibam, né? A gente também se coloca à disposição para, se tiver perguntas, enviar, né? E tudo mais. Eu acho que o nosso intuito como médico é esse, né? Levar informação de qualidade, levar assistência para as pessoas, e eu acho que a informação pode curar, né? A informação pode salvar. No nosso caso, salvar o olho e muitas vezes salvar a vida, né? O estrabismo, ele pode também ser causado por uma doença neurológica, a gente já teve paciente assim. Então, eu acho que é só agradecer estar aqui e me colocar à disposição. É um dos motivos que fez com que eu quisesse fazer esse programa, foi justamente isso, Silvana, levar informação de qualidade para poder mudar, para transformar a vida de pessoas, porque eu acredito realmente no poder transformador do conhecimento da informação. Mais uma vez, muito obrigado. E fica aqui o convite para você se inscrever no nosso canal e acompanhar, porque toda semana tem um episódio novo sobre saúde e como você deve se cuidar. Grande abraço e te vejo lá.